Em 2018, 64,7% da população brasileira estava conectada à internet. Cerca de 22,9% das pessoas com 10 anos ou mais de idade ainda não tinham um telefone celular, isso em 2016, dados do IBGE. O acesso à internet por meio de outros equipamentos fora do computador se ampliou consideravelmente a partir de 2013, o ano das manifestações de julho. Essa é a cesta básica, toda sexta-feira, mas às vezes aos sábados também, que depende do horário que a gente consegue gravar. Notícias regionais. Movimento dentro do movimento. A executiva estadual do MDB de Santa Catarina decidiu nesta segunda-feira marcar posição contra a cúpula nacional com uma chapa alternativa ao diretório nacional. Na mesma reunião, fixou para o 1º de junho a data da convenção estadual que vai escolher os novos dirigentes regionais. Meu querido, Dário Berger e Celso Maldani estão embarcando nessa luta, que vai partir daqui de Santa Catarina, vão montar uma cabeça de chapa lá do Mato Grosso, do Sul, com composição em vários estados, e reza a lenda que até o Requião tá no bolo pelo MDB do Paraná. A treta tá instaurada, são tempos de mudança de poder e aguardar pra ver o desfecho dessa pauladinha toda, meu querido. Tardes, obrigado. O governo do estado venceu a disputa em Brasília e conseguiu a redução do percentual obrigatório dos gastos em saúde de 15% para 12%. Em tempos de ameaça de febre amarela e os eternos casos de virose na alta temporada, mais uma vez, o governo escolhe não governar. E quem paga com isso é você, quando falta recurso ali pro postinho, pra UPA, pro hospital. E nessa hora lembrem, Moisés foi quem abriu esse mar. Um abraço, comandante Moisés, tamo junto e separado. Reforma administrativa. A reforma administrativa proposta por Moisés prevê a extinção de algumas pastas e a perda de status de primeiro escalão de outras. Haverá também órgãos de administração indireta do governo que encerrariam suas atividades. Pastas como Secretaria de Estado, Turismo, Cultura e Esporte, a extinta. Secretaria de Estado do Planejamento, também extinta. O DINFRA, acabou. O DETER, tá pra acabar. E a lista acabou de acabar. Mas vamos esperar que essas medidas melhorem a vida do povo catarinense, porque na verdade é isso que importa, pô. Tainha, vinho e muita fé. Quarta, dia 1º de maio, dia do trabalhador, vai ter a 14ª edição da tradicional missa de abertura da Safra da Tainha. O evento que é realizado no rancho de pesca do Seu Getúlio, lá na Praia do Campeche, celebra a cultura local, marca a abertura oficial da safra e é considerado o mais significativo para o público da pesca em Santa Catarina. Estaremos lá. Notícias nacionais. Esconderam as cartas. O Ministério da Economia impôs sigilo aos estudos que embasam seu projeto de reforma da Previdência. Este que tramita agora no Legislativo, incluindo os dados estatísticos, pareceres e indicadores sociais. A decisão foi criticada tanto por aliados quanto pela oposição. Assustado com os números, o super-ministro Paulo Guedes, vulgo Poço Piranga, mostra os números sem detalhamento de como o resultado foi obtido, como aquilo ali foi levantado, além de não dizer em momento algum qual é o preço dessa transição. Escrito nas estrelas. Treta interna, ó o Huawei aí, ó. Após críticas feitas aos militares pelo escritor Olavo de Carvalho, o vice-presidente General Mourão disse que o mesmo deveria limitar-se à sua função de astrólogo. Dá uma olhada no que o Olavo falou. Qual foi a última contribuição das escolas militares para a alta cultura nacional? As obras de Euclides da Cunha. Depois de então foi só cabelo pintado e voz impostada. Cagada, cagada. Esse pessoal subiu ao poder em 64, destruiu os políticos de direita e sobrou o quê? Os comunistas. Ou seja, para Olavo de Carvalho, o golpe militar de 64 ajudou os comunistas. É o inimigo na trincheira. Pois é, o astromante Olavo, com sua visão compartilhada pelo total de 0 pessoas. Via porta-voz do presidente, Bolsonaro afirma que as críticas de Olavo não contribuem ao governo. Já Olavo responde que está insatisfeito com os rumos que as coisas estão levando, uma vez que está sendo tomado como boi de piranha do governo. Ele tá
Tentar é feliz dizer aquilo que o Bolsonaro gostaria, mas não pode. A realidade é que esse governo tá rachado, Bolsonaro tá preocupado em tomar um balão da alta cúpula militar, porque o pessoal é tudo general e ele é meio capitão, mas não pode fazer nada. O que é que ele faz? Bota o Carluxo e o Olavão para cuidarem do portão de entrada da chácara do Planalto. Neste mesmo meio tempo, áudios de Bolsonaro incentivam ataques a Mourão, dizendo que ele teria uma surpresinha em 2022. E lembrando que quem vota na chapa votou no presidente e no vice, irmão. É um abraço mortal que eles têm ali. Revolução Laura. Manuela Dávila segue o país divulgando o seu novo livro, Revolução Laura. A ex-vice-presidenciável comenta sobre o lugar da mulher dentro da luta de classes e sua situação dentro de um governo reacionário com perdas de direitos. A fala foi feita na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Ressaltou que os preconceitos estruturais não podem ser delegados à mera culpa dos indivíduos, que não era uma feminista liberal e que era comunista com muito orgulho e que faria as alianças necessárias para barrar o pacote de Moro que criminaliza os movimentos sociais ao citar o Brizola. Aliança a gente faz com quem pensa diferente. Quem pensa igual tá no mesmo partido que nós. Manu ainda ressalva as polêmicas em torno de Olavo de Carvalho. Essas acusações de cunho pejorativo, que chamá-lo de astrólogo, ela disse que duvidava que ela mesma não faria um mapa astral melhor do que o dele. Esse comentário arrancou risos da plateia da universidade e posteriormente, ao falar dos desafios de ser mãe, ela comentou que deve lançar um outro livro chamado Contra a Revolução Laura, brincando com o fato de sua filha ter mordido ela enquanto estava distraída. Sua casa, sua dívida. Ministro diz que recursos do Minha Casa Minha Vida só duram até junho. Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, fez alerta durante audiência pública na Câmara. Ele disse que negocia a liberação de recursos com o Ministério da Economia. O Minha Casa Minha Vida responde por 70% do orçamento do Ministério. Caputo ainda disse que atualmente há 50.221 obras do programa que estão paralisadas. Tá certo, pô. A lógica do governo não é diminuir o Estado para pobre? Então, e outra coisa, se o governo financiar tudo, o que é que os bancos vão financiar? Na ponta, ela fica. Já demos uma trava na Petrobras, diz Onyx Lorenzoni a caminhoneiro via áudio. Em uma mensagem de áudio enviada a um caminhoneiro, o ministro da Casa Civil comentou medidas articuladas pelo Palácio do Planalto para atender demandas da categoria, que paralisou o país em maio do ano passado, e afirmou ao interlocutor que o governo já havia dado uma trava na Petrobras para evitar reajustes de combustíveis com frequência inferior a 15 dias. E mesmo assim, a gasolina sobe pela quarta semana seguida. Ou seja, a trava do ministro Paulo Guedes quebrou em algum momento aí, pô. Agente de corre na BR-3. A cocaína é, de longe, a droga mais consumida por motoristas de veículos pesados, caminhões, ônibus e vans. Estes foram flagrados nos exames toxicológicos obrigatórios feitos em 2018. De acordo com uma pesquisa inédita do Instituto de Tecnologias para o Trânsito Seguro, 69,1% dos condutores barrados com substâncias ilícitas não conseguiram renovar suas habilitações por causa da cocaína. É de se pensar, né? A condição de trabalho, um pai de família tem que recorrer ao uso de substâncias psicotrópicas para conseguir realizar suas atividades do dia a dia, a sua atividade laboral, o seu pão de cada dia para levar para casa. É de se pensar. Sem súplica cearense. Ceará é o campeão na redução de homicídios no primeiro bimestre de 2019. Após ondas de ataques no começo do ano, em função das rebeliões das facções por causa das medidas adotadas pela segurança do Estado, Ceará tem redução no número de homicídios comparado ao primeiro bimestre do ano passado e se torna um exemplo para o país. Um exemplo para o governo de São Paulo. Geraldo, tá vendo que se não negociar com o PCC e bater de frente dá para derrubar? Entregando o pombo. O governo quer entregar mais um bem público. Os Correios acabam de entrar na lista de privatizações. Eles afirmam que isso seja de interesse da nação. A pergunta é, interesse de qual nação? Hein, presidente Jair, interesse de qual nação? Fica a questão aí solta no ar, pairando sobre nós.
liberdade e coincidências. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve ontem a condenação de Lula da Silva no caso do triplex de Guarujá. Os magistrados, porém, reduziram a pena imposta ao ex-presidente de 12 anos e 1 mês na detenção para 8 anos e 10 meses. Essa decisão da Lula é a possibilidade de deixar a prisão ainda em 2019, para completar um sexto da pena, que ocorre ali por volta de setembro, outubro, e ele já teria o direito de pedir progressão de regime, passando por um semiaberto, uma coisa de uma prisão domiciliar. Coincidentemente, a CCJ aprovou a proposta da reforma da Previdência no mesmo dia. Isso é pra você que acredita em coincidência na política, isso é pra aumentar a sua fé nas coincidências da política. Lula também cedeu entrevista recentemente à Folha de São Paulo e a El País. O ex-presidente disse que o futuro do país depende de geração de emprego e renda, porque o neoliberalismo está fadado a fracassar. Brincou com o fato dos irmãos Gomes dizerem que ele estava preso, dizendo que ele estava mesmo preso, só não precisava chamar os outros de babaca. É isso aí, Lulinha Calil agora também dá dicas de etiqueta na política. Ele chorou ao lembrar da morte do irmão e de seu neto, que ocorreram em um curto espaço de tempo. Ao recordar sua trajetória como político, diz que pretende viver até aos 120 anos e que passará o resto de sua vida fazendo caravana para desmascarar as mentiras feitas sobre ele. E ainda mais, diz que prefere passar 100 anos preso a trocar sua dignidade por sua liberdade. Novidades: líderes de 5 partidos governistas confirmaram ao jornal Folha de São Paulo que o ministro Onyx Lorenzoni ofereceu destinar um extra de 40 milhões em emendas parlamentares até 2022 a cada deputado federal que votar a favor da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Toda história que não cederia a pressões de partido, ou de favoritismo, ou de entrega de estatal, parece estar chegando ao fim. Não fechando um ano de governo Paulo Guedes / Bolsonaro. É o novo discussão através do velho, é a velha política com talvez novas caras. É óbvio, Tarcísio Peronde assume em plena CCJ que é óbvio que os mais pobres vão pagar mais. A declaração que escapou do deputado teve aplausos da oposição. A bancada governista parece tão mal preparada que é capaz de eles se aposentarem antes mesmo de conseguirem passar essa reforma. Renault, Renoir, Huawei. O Ministério da Cidadania publicou ontem um vídeo em que confirma mudanças na Lei Rouanet, que agora vai ser rebatizada. Curiosamente, essa lei está sendo tratada pelo Ministério da Cidadania. Ela vai passar a se chamar Lei Federal de Incentivo à Cultura. O valor máximo de financiamento de cada projeto cairá de 60 milhões para 1 milhão e haverá ampliação de ingressos gratuitos ao público. Escondendo o quê? O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações em conselhos, grupos e comissões de administração pública, federal, direta, autarquias e fundações. O decreto afeta também a atuação do grupo de trabalho de Perus, responsável por analisar 1.047 ossadas retiradas da vala clandestina da zona norte da cidade de São Paulo. Fica também a pergunta, né? O que será que o Bolsonaro não quer que a gente saiba que ele sabe? O que Bolsonaro sabe sobre essas ossadas em Perus? Parece uma das urgências de seu governo, né? Atacar desemprego não, focar nos problemas sociais não, mas destruir um grupo de trabalho que procurava ossadas numa vala que se enchia no tempo da ditadura é prioridade do governo Jair. Reformei as leis trabalhistas e olha do que deu. A economia brasileira fechou 43 mil empregos com carteira assinada em março deste ano, segundo os números do CAGED divulgados no dia 24 pelo Ministério da Economia. O saldo é a diferença entre as contratações e as demissões no mesmo período. O resultado surpreendeu os analistas do mercado financeiro. Eles estimavam a nova abertura de vagas no mês passado, 6 milhões de empregos, como diria Meirelles, e eu me pergunto, onde estará todo esse milagre econômico anunciado por essa política neoliberal? O crime que compensou. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, trancou a ação em que executivos de Vale, Samarco e BHP Billiton eram acusados de homicídio pela tragédia de Mariana. Em 2015, uma barragem das empresas se rompeu na cidade mineira, deixando 19 mortos. Crime esse que os executivos da empresa estavam muito bem cientes. Agora restaram os processos com o crime ambiental e por inundação. Me parece, olhando assim de fora, né, como não um grande executivo de empresa, que a vida das pessoas já foi jogada para debaixo da lama mesmo e ficou por isso mesmo.
você me vê sorrindo. Altas e futuras baixas. Esta semana, o dólar voltou a bater na faixa dos R$4. Ué, você tá surpreso? Quem será que vai cair primeiro? Nem no relógio acerta. Bolsonaro assina decreto que acaba com o horário de verão. Sem consultar a população, sem consultar o parlamento. Em um canetaço, finalmente Bolsonaro extingue o horário de verão. Desbotando, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao STF a condenação do senador Fernando Collor de Mello pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a uma pena de 22 anos e 8 meses de prisão. Será que isso também é mentira da Receita Federal? É mentira da Receita Federal? Ou será que ele pode pagar a fiança com o dinheiro que estava na poupança? Fechando o bar. A deputada estadual Janaína Pascoal protocolou na terça-feira, 23, um projeto que pretende acabar com festas open bar em universidades de São Paulo. É, porque o problema das instituições públicas não é falta de equipamento, não é falta de financiamento, não é falta de estrutura, não é isso, pô. O negócio é o bar que tá atrapalhando realmente o andamento das pesquisas na USP. Outra coisa, ninguém me engana, o negócio dessa turma é fechar o bar e fechar a universidade também. Os antifilósofos. O nosso novo ministro já anunciou que quem quiser estudar filosofia pode o fazer, desde que seja com dinheiro próprio. Bem que ele podia começar ele mesmo com essa ideia, né? Já o nosso garimpeiro e presidente diz que as verbas para ciências humanas serão descentralizadas, que o importante é gerar renda. É, meu querido, o Bolsonaro continua pavimentando a sua candidatura para 2022, metendo concreto na mente da rapaziada. Notícias internacionais. Outro palhaço no poder. O comediante reformista e antissistema Volodymyr Zelensky é o novo presidente da Ucrânia. Famoso por interpretar um presidente fictício na série Servo do Povo, ele obteve 73% dos votos no segundo turno da eleição, enquanto o atual presidente, Petro Poroshenko, recebeu 25% dos votos. O comediante já disse que é um admirador de Jair Bolsonaro, que é um admirador do Trump. Vamos ver agora o que é que o Putin pensa da situação instável na sua querida e adorada Crimeia. Prenúncios de inverno. O líder norte-coreano Kim Jong-un se encontrou essa semana com o presidente russo Vladimir Putin na Rússia. É a primeira reunião oficial de Kim com outro chefe de estado depois do fracasso do diálogo com o americano Donald Trump em fevereiro. Kim pediu nesta quinta-feira, 25, a Putin que trabalhe em conjunto para explorar formas de resolver o problema da desnuclearização da Península Coreana. A situação global parece que esfria novamente. E lembrando, isso não é bom. Se a moda pega, os Estados Unidos registraram 695 casos de sarampo em 22 estados até 24 de abril, maior número reportado no país desde a erradicação da doença em 2000, afirmou nesta quarta-feira o Centro de Controle de Doenças norte-americano. Enquanto os movimentos obscurantistas ganham força na política, é importante perceber isso. E a nossa saúde entra novamente em risco pela propagação de mentiras sobre efeitos de vacinas, que na verdade são para prevenir, né? E a popularização dessas ideias da nova era tem posto muita gente em risco, população inteira está em risco por mentiras aí, fake news até medicinais, a gente começa a perceber no dia a dia. Poesia da sexta. Epitáfio. Escapei aos tigres, nutri os percevejos, fui devorado pela mediocridade. Bertold Brecht. O inverno vem chegando, os preços congelam nos países vizinhos. Quem sabe o que abastecerá os lares em suas lareiras e prateleiras? Essa foi a cesta básica em um país famoso por preservar o seu circo e ignorar a falta de pão.